O texto de Daniel, capítulo 1, verso 1. Achou, tia Cris? Não? Daniel, capítulo 1, verso 1, diz assim, eu vou começar a ler, você que não achou, vai achando aí, vai acompanhando. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos. E também alguns dos utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Esse Deus aqui é um Deus babilônico, Deus com letra minúscula. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. E de sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam treinamento durante 3 anos. E depois disso, passariam a servir o rei. Entre eles estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abaster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenham medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. E o rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que
que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Vamos orar, feche seus olhos. Pai querido, nessa noite, derrama do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas, para que o nosso conhecimento, o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração seja aberto e a Tua palavra possa cumprir com o propósito dela em cada um de nós, possa cumprir com o propósito dela na minha vida, que eu possa aprender de Ti, aprender das Tuas palavras, e que eu possa seguir aquilo que o Senhor quer que eu faça. Use a Tua palavra nessa noite para confrontar nossas vidas, para tirar as nossas impressões, para despedaçar tudo aquilo que nós achamos, tudo aquilo que nós pensamos, e que a Tua verdade seja aquilo que direcione nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aqui temos o quadro, Daniel e seus amigos. Depois que a cidade foi destruída, eles foram levados como escravos, e eles perderam tudo que eles tinham. E aí eu vejo atitudes de Daniel. E dentro desse texto aqui, eu queria destacar 3 características, 3 atitudes de Daniel, que confrontaram a minha vida. 3 atitudes de Daniel que fizeram parar para pensar. Primeiro, atitude de Daniel, com tudo isso que aconteceu, perdendo casa, família, perdendo amigos, perdendo tudo. Daniel aprendeu uma coisa. Daniel aprendeu a superar as suas perdas, e Daniel aprendeu a superar o seu passado. Daniel tinha tudo para ser um jovem revoltado. Daniel, nessa época aqui, segundo alguns historiadores, estudiosos, ele deveria ter entre 14 e 16 anos, aproximadamente. Entre 14 e 16 anos. Quando ele passou lá no teste do rei, ele ia estar por volta dos 19 anos. E ele tinha tudo, todos os motivos para ser um jovem revoltado. Eu falo isso porque, eu não sei vocês, né? Que às vezes são um pouquinho mais crente que a gente, né? Que eu, por exemplo. Mas às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que de imediato, quando acontece, um joelho bate no outro, a perna dá uma bambeada e dá vontade de desistir de tudo. Eu estou falando de mim. Não sei se vocês são assim também. Mas às vezes quando vem aquela notícia que você não quer ouvir, quando vem uma notícia que talvez você vai ter alguma perca. Eu nunca vi ninguém receber uma perca assim. Meu pai ficou doente, teve que fazer uma cirurgia do coração, uma cirurgia delicada. E meu pai é cristão, nós somos cristãos. E o discurso de todo cristão, a gente fala assim, né? Ele é cristão, ele conhece o Senhor. Se acontecer o pior, ele vai estar com o Senhor, vai estar na glória, né? A gente não fala assim? Então, é fácil falar assim, quando é os outros. Porque quando é com a gente, a primeira coisa que acontece, parece que as vistas ficam escuras. A gente não tem chão para pisar. Não tem vontade nem mesmo de chorar. Por uma possível notícia de que talvez
você vai ter uma perca. Imagine Daniel que teve essa perca. Perdeu tudo. Mas Daniel não se revoltou. Daniel não se voltou contra Deus. Ele superou a sua perca. Superou o seu trauma. Superou aquilo que podia o fazer infeliz. Nós vivemos hoje, às vezes, algumas dificuldades dentro do contexto de igreja. Porque muitas pessoas, muitos de nós, não aprendemos a superar percas ou superar coisas do passado. E coisas do passado não deixam a gente progredir, não deixam a gente avançar, não deixam a gente chegar lá no alvo, no final da história. Às vezes nosso percurso para no meio do caminho, porque não aprendemos a se desligar do passado. A gente já está trabalhando há algum tempo com pessoas, com grupos familiares, com G100, com célula. E sabe o que mais a gente ouve até hoje, até os dias de hoje? Nós estamos praticamente em 2020. O que mais nós ouvimos são pessoas falar assim, diante de um desafio, falar assim, ó, eu não posso. Outros falam assim, eu não quero. Aí a gente fala, por que você não quer? Você não lembra, mas lá, em 1997, quando eu comecei no G100, Abel e Edivaldo, que eram os líderes do G100, Abel não cuidou de mim uma vez, eu fiquei doente, Abel nem me ligou, nem me visitou, isso me marcou tanto. Lá em 1997, lá no comecinho, lá quando ele saiu da casa do Gessel, eu lembro disso. Sabe, a gente ouve essas coisas, as pessoas presas ao passado, não podem avançar, não podem desfrutar do que Deus tem para a vida delas, porque não conseguem superar a coisa que ficou para trás. E eu aprendo com Daniel, que o nosso passado já ficou, nós temos que superar isso, nós temos que superar as nossas percas, ainda que tenhamos as percas, nós temos que superá-las, porque Deus tem um caminho adiante para nós, Deus tem algo grande para que nós possamos alcançar. Se Daniel não tivesse deixado as coisas do passado, ele não teria conseguido passar na cova dos leões. Vocês acham que Daniel foi para a cova dos leões feliz da vida? Sem medo? Alguns falam que Daniel foi tranquilo. Duvido. Você iria tranquilo? Não iria. Eu também não iria. Seria tranquilo, Leandro? De jeito nenhum. Mas Daniel foi para lá porque ele tinha superado e ele conseguiu passar. Nós temos que superar aquilo que ficou para trás, superar nossos traumas. Passou. Tivemos um ano. Esse ano foi bom para você? Para mim foi bom. Apesar de todas as lutas, todas as dificuldades, foi o ano que eu mais aprendi do Senhor. Foi o ano que eu mais precisei depender de Deus. Foi o ano que Deus mais falou assim, ó, vem comigo, anda do meu lado, segura na minha mão. Poderia dizer que foi um ano ruim na minha vida, porque foi um ano de muitas enfermidades na nossa família, enfermidades de AVC, câncer e suspeita de AVC, e meu pai fez uma cirurgia do coração para ficar bom e quase morreu lá na UTI, ficou lá 18 dias praticamente em coma, desacordado, mas foi um ano muito bom, porque quando nós temos o controle de tudo, quando nós temos controle de toda a situação, é porque nós podemos fazer as coisas. Mas quando nós perdemos o controle, quando nós somos impossibilitados de fazer alguma coisa, aí Deus aparece em nós e fala assim, agora deixa que eu faço. Deixa que eu te carrego. E esse ano foi um ano de aprender a depender de Deus. Aprender a depender do Espírito Santo.
Aprender a depender da palavra e das promessas de Deus na minha vida. Que ouvir promessas é muito bom. Mas eu aprendi uma coisa. Que as promessas de Deus são para os dias maus. As promessas de Deus é para nós atravessarmos os desertos. As promessas de Deus não é para nos fazer fortes em tempos bons, mas é para na cova dos leões nos sustentar. Então, quando nós superamos nossas perdas, superamos nossos traumas, superamos nosso passado, nós damos graças a Deus e prosseguimos em frente. E o que nos garante isso, que nós podemos fazer isso, é um texto que está lá em João, capítulo 14. Dá para colocar para a gente, hein? João, capítulo 14, verso 16, até o verso... Nós vamos lendo aí. João, capítulo 14. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Próximo. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos. O Senhor está dizendo para você, não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês. Mais um. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Até aí, tá bom. Então, quando nós aprendemos a superar tudo isso, nós temos certeza, convicção, de que Deus está conosco. E Ele vai se revelar em nossas vidas. Outra coisa que eu aprendo com Daniel, seguindo um pouquinho mais adiante, é que chega um momento em que Daniel, a Babilônia era o centro de todas as coisas naquela época. E Daniel, junto com seus amigos, foi escolhido para cursar a maior, a melhor, a mais famosa universidade daquela época, com um emprego de carreira garantido, de sucesso, status e fama. Hoje, tem uns amigos que podem me ajudar. Hoje, qual é a melhor faculdade hoje? Que a gente, assim, o sonho. Pode falar. Mundial. Como que é o negócio aí? Parece uns pitbull falando, né? É isso aí. Essa aí que vocês falaram. Você foi escolhido, já pensou? Você foi escolhido para estudar na universidade, como chama? Harvard. Foi escolhido lá. Igual um pitbull. Ficou mais difícil aí, né? Mas essa aí também, você foi escolhido para lá. Para cursar essa faculdade. Com um curso intensivo. E no final desse curso, o seu emprego está garantido. Fama, sucesso, tudo garantido. Seria muito bom, não seria? Depois do que Daniel passou, depois de sair lá do cativeiro, depois de sair da sua cidade, depois de perder tudo, seria muito bom isso, né? Está lá, foi escolhido, mas
tinha uma condição. Sempre, presta atenção, jovem, presta atenção, sempre tem uma condição. Às vezes, não é aparente, às vezes não parece, mas sempre tem uma condição. É aqueles jovens iriam fazer o melhor curso da época, estavam no melhor lugar, no centro do mundo, com tudo a seu favor, com uma carreira garantida, sucesso, fama, mas tinha uma condição. Durante todo esse tempo que eles fossem estudar, eles teriam que comer da comida do rei. Comida essa que era consagrada aos deuses da Babilônia. Sutilmente, o inimigo coloca coisas em nossas vidas, com aparência de boa, ou até mesmo coisas que são boas, mas nos coloca condições para que nós façamos isso. Mas nem tudo é perdido. Daniel não abandonou tudo, não. Ele falou: eu vou estar lá, eu vou estudar, eu vou fazer o curso, eu vou passar, e eu vou servir o meu Deus aqui, neste lugar. Eu vou fazer diferença aonde eu fui colocado. Essa é a posição de Daniel. E ele falou assim: eu não vou me contaminar com nada disso. Nós ouvimos todos os dias, em todos os lugares, as pessoas falarem assim para nós: não, você pode fazer isso. Já ouviu? Às vezes você tem alguma oposição, a pessoa fala assim: não, nada, isso aí não pega nada não, pode fazer. Hoje, as coisas estão mudadas. Nós estamos caminhando aí para o ano de 2020. Isso aí é coisa do passado. Hoje pode. Hoje pode. Hoje é normal. Aqueles jovens não acharam normal e mantiveram suas posições diante de Deus. E mantiveram a firme decisão de não se contaminar com nada daquele lugar. E essa decisão levou eles a lugares excelentes. As decisões determinam o nosso futuro, decisões de hoje. Quando eu lembro da decisão de Daniel, eu lembro também de um outro personagem bíblico que teve que tomar decisões, foi escolhido por Deus, tinha uma promessa sobre a vida dele, e tomou decisões erradas, e teve um fim trágico, vergonhoso. Daniel tomou decisões corretas. Sansão foi esse outro personagem. Tomou decisões, também jovem ainda, decisões erradas o tempo todo. Teve seu fim ruim. Cumpriu o que Deus havia falado que ele ia fazer, mas de uma forma totalmente trágica. Daniel cumpriu de outra forma, porque tomou decisões corretas. Cuidado com as nossas decisões. Cuidado com as suas decisões. As nossas decisões determinam o nosso destino final. E nossas decisões têm muito a ver com o que está escrito lá em Lucas, capítulo 9. Coloca para nós aí, PC. Lucas, capítulo 9, o verso 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Nós temos que aprender a controlar as nossas decisões, medir as nossas decisões, baseadas naquilo que nós temos aprendido de Deus, porque as nossas decisões são muito importantes.
Por fim, para terminar aqui, para não me alongar muito, de manhã eu passei do horário, né, Leandro? Hoje eu não vou passar, não. Agora não vou passar, não. E então eu aprendi que, com Daniel, que nós devemos superar nossas percas, controlar nossos desejos, nossas decisões. E o principal, nós devemos nós devemos manter a nossa identidade. A primeira coisa que o chefe dos eunucos fez foi mudar o nome deles. E sabe por quê? O nome tem uma importância muito grande na vida das pessoas. E naquela época, todos os nomes tinham um significado. As pessoas sabiam por que colocavam aquele nome nas pessoas. E aí, o nome de Daniel foi mudado para Beltesazar. Daniel sabe o que significa? Daniel significa Deus é o meu juiz. Esse é o significado do nome de Daniel. Mas o eunuco falou, esse cara não pode chamar isso, não. Nós vamos dar um nome babilônico para ele. Vamos mudar a sua identidade. E aí deu o nome de Beltesazar. Beltesazar quer dizer, Bel, que é Baal, protege sua vida. Aí mudaram o nome de Ananias. Ananias quer dizer, Jesus é gracioso, Deus é gracioso, ou Yahvé demonstra graça. Aí mudaram o nome dele para Sadraque, né? E Sadraque quer dizer ordem de Acum, ou Deus do sol e da lua. Aí depois tinha Misael. O nome de Misael significa, deixa eu achar aqui Misael. Quem é o que Deus é? O nome de Misael. Mudaram para Mesaque. E eles colocaram um nome bem parecido. Aí Mesaque ficou assim. Significa, quem é o que Acu é? Acu é o Deus Sol e Deus Lua. E por fim, Azarias é aquele a quem Yahvé ajuda, aquele quem o Senhor ajuda. Aí colocaram o nome de Abidnego, ou servo de Nebo, do Deus Nebo. Então a identidade foi trocada. Mas eles não aceitaram as suas novas identidades. E na nossa vida, no nosso dia a dia, a nossa identidade como cristão é testada todos os dias. E todos os dias, nós ouvimos as pessoas dizerem essas mesmas coisas. Não, você pode fazer isso assim, nada. Isso aí é coisa de antigamente, hoje em dia não, hoje pode. Hoje nós podemos fazer. De manhã eu fiz uma pergunta que me custou muito fazer. Mas eu vou falar com vocês também, né? Me custou muito, porque quando a gente não faz parte, vamos dizer assim, do problema, né? Quando a gente não faz parte disso, é fácil a gente falar com as pessoas. Mas quando o negócio é com a gente, sabe? Mas eu vou falar. Quem usa GPS no carro? O GPS ajuda muito, né? O GPS, eu achava, né, um tempo atrás, que o GPS é para nos ensinar o caminho, mostrar a rota, não é isso? O GPS do carro. Mostrar a rota.
Aí, eu conversando com a pessoa, né? Não vou falar se ela é daqui ou não, né? Mas eu conversando com a pessoa, ela saindo para fazer um trajeto curto, de um local conhecido para a casa dela. A primeira coisa que ela faz no carro é ligar o GPS. Eu falei assim, você não sabe o caminho da sua casa? Eu falei assim, sei. Eu falei, para que você ligou o GPS? Sabe por que ele ligou o GPS? Vocês sabem? Pode falar. Costume. Para ver o trânsito legal, né? A Andressa falou ali. Foi você que falou, Andressa? Para ver os radares. Para avisar dos radares. É normal? Tem algum mal nisso? Tem? Sim ou não? Tem. Se o limite de velocidade na radial leste, vamos falar da radial leste, vai, é 50 km por hora. 50. Você precisa do GPS para saber onde estão os radares, sim ou não? Se a gente for discutir aqui, for conversar, vai chegar, sabe aonde? Não, mas eu sei dirigir, eu sei. Onde não tem perigo, eu acelero um pouco. Eu já perdi tempo lá atrás, agora eu preciso, né? Às vezes você vai ali para o centro, e aí depois que você passa ali do Tatuapé, do Belém, do viaduto ali, que dá aquela parada, que chega ali na frente, depois da Bressa ali, que o trânsito dá aquela abertura assim, né? É automático, não é? A gente sabe que o outro radar, sem GPS, a gente sabe, ele vai estar tipo 1,5 km, quase 2 km lá na frente. Ao nosso pé, afunda. Porque a gente precisa ganhar tempo, não é? A gente precisa perder o tempo que perdemos, ganhar o tempo que perdemos lá atrás. E a gente... Aí, opa, radar, aí virei bonzinho de novo, passei nos 50 por hora. Aí a gente fica até procurando aquela marca no chão, né? Que depois que eu passar da marca, eu posso acelerar de novo. Sabe? Ó, não acelera antes da marca, que você vai pegar multa, né? É depois que passar da marquinha no chão. Tem uma marquinha no chão, viu? É lá que mede um negócio. Aí depois que passa da marca, o que acontece? Pé embaixo de novo. Aí eu falo assim, é normal. Todo mundo faz isso, não faz? E se você ficar 50 por hora, as pessoas não vão buzinar para você? Vão te chamar de roda presa? Braço curto? Né? Não vai. O que é o certo? O que é o certo? O certo é cumprir a lei. Seja ela boa ou seja ela ruim. Mas é difícil para nós, não é? E nessas pequenas coisas, a nossa identidade em Cristo é colocada à prova. Aí sabe quando você se arrepende? É quando chega aquela cartinha da Prefeitura de São Paulo. Né, Leandro? Né, Leandro? Quando chega aquelas cartinhas da Prefeitura de São Paulo, né? Chega daquelas cartinhas e você fala. Aí sabe o que você fala? Sabe o que a gente fala quando chega aquela cartinha? Fala assim, o diabo está revoltado comigo. O GPS não me avisou. O culpado é o GPS que não avisou. Mas o limite era 50. E nós não cumprimos com isso. Vou dar um exemplo assim para a gente acordar um pouquinho, mas existem muitas situações que a nossa identidade em Cristo é colocada em prova. E por coisas pequenas, por coisas mínimas, que não vão mudar a nossa vida. Presta atenção, não vai mudar a nossa vida.
Não vai. No caso do trânsito, você já deve ter visto você andando numa velocidade média e um carro sai cortando todo mundo e lá na frente você chega lá e está parado no farol. Não vai mudar a nossa vida, mas nós fazemos, porque nós ainda temos aquela questão de querer levar vantagem nas coisas. Chega a época, nós fazemos nosso imposto de renda. Nós cristãos. Aí, nós colocamos lá nosso pai, nossa mãe, colocamos tantas coisas como nossos dependentes. E nunca deu um centavo para o pai. Nunca pagou o convênio da mãe. Mas coloca lá como dependente. Arruma nota com o dentista, com a psicóloga. Não ri não, Paulo. E coloca lá no seu imposto de renda. Sabe por quê? Todo mundo faz. Eu tenho até um amigo da igreja, que é contador, ele faz isso aí. Mas não é dessa igreja aqui não, tá? Tá. Não, não é dessa igreja não. Vocês já pensaram que é o Edinho? Não, não é o Edinho. Não é o... Deixa eu falar logo, não é o Edinho. Tá? É a pessoa que eu conheço. Não é aqui da igreja, comunidade da Gastaquera, não. Mas fazem isso porque é normal, é comum, e eu vou levar alguma vantagem sobre isso. Eu vou levar vantagem. E a sua identidade em Cristo? Quem é você? Você acaba se contaminando com as mesmas coisas que estão lá fora. Depois nós queremos, quando chegar o dia mau, o dia da provação, nós passarmos pela cova dos leões, ilesos, sem acontecer nada com a nossa vida. E muitas vezes, lá na frente, é cobrado aquilo que nós não fizemos aqui, hoje. Hoje devemos viver os nossos dias como cristãos verdadeiros, autênticos, ainda que custe, aparentemente, algumas percas na nossa vida, que você vai ver que não são percas. Às vezes a pessoa burla um imposto de renda para receber um dinheiro lá de restituição, que ela não vai fazer nada com esse dinheiro, vai gastar à toa, o dinheiro vai sumir, vai desaparecer. Ser fiel no pouco, e sobre o muito, você será colocado. Nós temos que tomar decisões, desapegar do passado, e manter nossa identidade em Cristo, firme, porque assim nós poderemos vencer todas as coisas. Amém? Eu não sei o que você tem passado nesses dias, mas a oração para a minha vida são nesses 3 pontos. Superar percas. Controlar os desejos. Saber fazer escolhas. E manter íntegra a minha identidade em Cristo. Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Nos ajuda sobre isso. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O próximo. E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? A minha oração nessa noite é exatamente essa. Que Deus venha mudar tudo aquilo que não sai de acordo com a vontade dEle. Que eu possa aprender a superar
a controlar e manter minha identidade em Cristo. Feche seus olhos.